Estamos ao vivo, só um segundinho que aqui tem uma sumida no sinal. Aê, show! Galera, hoje o tema é top. Hoje a gente vai pegar e vai fazer uma coisa que, por mais simples que seja, vai fazer a diferença na sobrevida do teu paciente. Hoje a gente vai falar sobre o que fazer na hora de lidar com um paciente com DAOP. Qual que é o risco que tem quando você pega e você não presta atenção se teu paciente tem pulso no pé, tá? Se você nunca viu esse careca aqui na tua frente, está na dúvida do que está acontecendo, meu nome é Afonso, eu sou cirurgião vascular e endovascular e eu sou o cara que te ensina a lidar de forma estratégica em como lidar com o paciente mais complexo do teu plantão, o paciente vascular. Seja no BBS, seja no pronto-socorro, seja no manejo de feridas, manejo de acesso, como você vai manejar esse tipo de paciente. A galera tá chegando, o Felipe tá aí, a Luísa tá chegando. Já chega, já manda essa live para aquele teu amigo que tem dúvida na hora de lidar com o paciente vasculopata. Ou acaba não se ligando na gravidade que é não perceber que esse paciente tem uma doença arterial, tá? Pessoal, vocês sabem o que é DAOP? Já ouviram falar disso daí? Joga no chat para mim. DAOP ou então DAP é o que? É a doença arterial periférica, doença arterial periférica ou doença arterial obstrutiva periférica, tá? Então o que acontece? A doença, pessoal, o que é o DAOP? É a mesma doença que você tem numa coronária, aterosclerose, você pode ter em outros territórios, tá? Então, você pode ter em território cerebrovascular, o cara pode ter um AVC, o cara pode ter um território coronariano, ele pode ter uma angina estável, ou ele pode ter um infarto agudo do miocárdio, e ele pode ter também no território periférico, levando, por exemplo, a claudicação intermitente ou o que a gente chama de isquemia crítica de membro inferior, que são aqueles quadros que levam a lesões tróficas, feridas na perna com necroses de perna e pode levar a risco de perda de membro. Galera, para vocês entenderem a lógica da coisa, a doença aterosclerose é uma doença de todo o corpo, tá? Então o que acontece? Se você tem uma lesão, se você tem uma ausência de um pulso no membro, se você não tem pulso pedioso, por exemplo, isso daí já é um marcador de doença coronariana, tá? Então bota na tua cabeça, palpa pulso do teu paciente, palpa os pulsos distais. Por quê? Porque se teu paciente por alguma razão não tem pulso pedioso, não tem pulso tibial posterior, ele provavelmente vai ter alguma artéria não totalmente pérvia numa coronária, por exemplo. Então você vai imaginar que esse cara tem um risco de infartar maior que outra pessoa, tá? Então é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Se ficar com qualquer dúvida, qualquer coisa, joga no chat, galera. O que a gente está tendo aqui é um bate-papo, tá? Então, saiba reconhecer a urgência no teu paciente. O teu paciente está lá no postinho de saúde, que tem lá os seus 60 e poucos anos, tabagista, hipertenso, diabético, aquele cara que é sedentário, que tem dislipidemia, esse cara potencialmente pode ter algum grau de aterosclerose. Então ele pode ter uma placa de ateroma em algum lugar do corpo e essa placa pode levar a lesão, tá? De uma forma bem simples. A perna é um lugar onde a gente consegue palpar pulso, sendo que eu não consigo palpar pulso na coronária. Então, se eu não tiver pulso na extremidade, eu tenho que ter em mente isso daí, tá? Então, palpa pulso de todos os seus pacientes. Entenda isso. Mesmo se esse cara não tiver sintoma, pelo menos uma vez é legal você palpar pulso desse cara, tá? Por quê? Porque aumenta o risco cardiovascular. Isso é um conceito importante, tá? E o que a gente tem de conceito hoje? De cada um paciente que você sabe que ele tem o que a gente chama de claudicação intermitente, que ele tem doença arterial periférica sintomática, você tem pelo menos 5 ou 7 que têm a mesma doença e nem sabem disso. Por quê? Porque é muito comum esse tipo de paciente ser sedentário a ponto de não andar, a ponto de perceber que tem a alteração. Ele não chega a ter sintoma disso. Olha que coisa gritante. Por quê? Como que é o sintoma, que é o sinal patognomônico, o sintoma patognomônico de doença arterial periférica crônica, tá? É a claudicação intermitente, que é o quê? O cara vai andar, conforme ele vai andando, vai precisar de mais perfusão nessa perna, esse mais sangue não chega na perna, ele começa a ter dor. Tendo essa dor, geralmente é uma dor distal ao ponto da oclusão. Se esse cara tiver, por exemplo, uma oclusão no femoral superficial, uma oclusão que a gente chama de femoropoplítea,
Quer dizer, ele tem pulso femoral, não tem pulso poplíteo, não tem pulsos distais. O que vai acontecer? Ele vai ter uma dor provavelmente na panturrilha. Ele vai ter essa dor na panturrilha começando a aumentar, a ponto de chegar uma hora que ele vai ter que parar de andar pela dor, tá? Parou de andar, parou o estímulo, parou essa necessidade maior de sangue. Parou essa necessidade maior de sangue, a dor cessa em 1 a 2 minutos. Ele consegue voltar a andar. E daí essa distância que tem até ele parar de andar, ela é importante para a gente graduar o grau de isquemia desse paciente, tá? Então o que a gente tem que ter na cabeça? Esse sintoma nem todo paciente vai ter, por quê? Porque às vezes o cara não anda o suficiente de tão sedentário que ele é a ponto de ter esse sintoma, tá? Então, entenda isso. O teu paciente, se ele tem claudicação intermitente ou ele não tem algum pulso na perna, ele tem um risco cardiovascular muito mais alto. Tá fazendo sentido isso para vocês? Se tiver, manda coraçãozinho ou manda algum sinalzinho para mim aqui no Instagram, só para eu entender, ver se eu não estou sozinho, tá? Então o que acontece? Esse paciente, você tem que ter o que na cabeça? Pegar até dado mais antigo, TASC2, daí dado 2007, tá? Se você tem um paciente que ele tem aterosclerose periférica documentada, não estou nem falando sintomático, tá? O que isso significa? Significa que em torno de 85% dos casos, daqui a 5 anos, se você controlar esse cara, ele se mantém estável. 1 a 2% deles evoluem com o que a gente chama de isquemia crítica de membro inferior, que é o cara que pega e só de ficar deitado já dói, tá? Ou é o cara que tem uma ferida que não cicatriza, tá? Esse cara que tem uma ferida que não cicatriza, ele evolui muito mal. O que significa isso? Significa que se esse cara chega pra gente no hospital, 50% desses caras são revascularizados. A gente faz uma ponte safena, faz uma angioplastia, faz alguma coisa por essa linha. Em torno de 20, 25% desses pacientes saem amputados primário, tá? Então amputa já de cara para poder mandar esse cara embora. E 25% desses caras, 1 ano depois, está morto, tá? Isso é uma coisa que é importante saber. Galera, pensa nisso, tá? A taxa de mortalidade da isquemia crítica é muito alta. Só que, quem que evolui da claudicação intermitente ou do quadro assintomático para a isquemia crítica? Quando você não consegue controlar os fatores de risco de aterosclerose que esse cara tem, tá? E outra coisa, esse cara que é claudicante, ele tem uma taxa de mortalidade, tá? Mais alta que a população geral. É igual um coronariano, tá? E outra coisa, esse cara morre do quê? Tá? A causa de mortalidade do paciente claudicante é em torno de 80 a 85% das vezes por doença cardiovascular, tá? Então, a gente jamais pode adivinhar, a gente não pode falar que a gente adivinha, pode prever tempo de vida nem nada disso. Mas o que a estatística fala pra gente é que se o cara tem doença arterial periférica crônica, ele vai morrer do quê? Eu posso falar com em torno de 80 a 85% de certeza que esse cara vai morrer ou de uma complicação de um AVC, ou de uma complicação de um infarto agudo do miocárdio, ou esse cara vai morrer de alguma complicação da perna, tá? Então, isso é uma coisa que é importante saber. Se você sabe o que vai acontecer com esse cara no futuro, você sabe aonde você tem que agir para fazer com que essa mortalidade dele seja o mais longe possível. Faz sentido, galera? Sabendo o que está acontecendo. Se você sabe, se alguém chegar para você, algum adivinho, e falar assim, olha, você vai morrer atropelado por um trem, você vai andar perto de um trilho de trem, velho? Não. Por quê? Porque se te falaram que é isso, você vai fugir disso o máximo que você pode, tá? Então, pega esse conceito e aplica ele nos seus pacientes. Saiba que se a taxa de mortalidade dele é por doença cardiovascular, trata esse cara o melhor possível da placa de ateroma, tá? Então o que você tem que ter na cabeça? Cuide da placa de aterosclerose, tá? É esse que é o conceito, tá? E daí é o seguinte, se você associar isso daí com diabetes, por exemplo, tem uma taxa de mortalidade gigantesca, tá? O que tem que ter na cabeça? Por exemplo, uma pessoa que é diabética, que tem uma ferida aberta no pé, tem uma taxa de mortalidade mais alta que até que alguns cânceres, tá? Mais alta que câncer de mama, mais alta que câncer de cólon, só não é mais alto que câncer de pulmão e câncer de pâncreas, tá?
Então, bota na cabeça, esse paciente, ele é grave, tá? Ele é um paciente que tem potencialmente gravidade. Então, o que você tem que saber? Como que acontece a aterosclerose, para a gente poder saber como atuar. Então, o que acontece? Vamos lá. A placa de ateroma, ela começa a se formar desde a infância. Você tem aquelas estrias, aquelas estrias gordurosas, né? E daí o que acontece? Quando você tem um processo inflamatório crônico na placa de ateroma, que é propiciado por quais fatores de risco? Tabagismo, principal, aumenta em 4 vezes o risco. Diabetes, aumenta em 1,7 vezes o risco. Você tem também a dislipidemia, hipertrigliceridemia familiar, sexo masculino, raça branca, que mais? Você tem idade acima de 60 anos. Esses fatores de risco todos aumentam a chance de ter lesão. E da obesidade, por exemplo. A obesidade também é um outro fator de risco violento. Então o que tem que ter na cabeça, pessoal? Tem fatores de risco que eu não consigo mexer. Eu não consigo fazer o cara reduzir a idade dele. Mas eu consigo controlar o peso desse cara, eu consigo controlar o colesterol desse cara, eu consigo controlar o diabetes dele e evitar um problema maior, eu consigo fazer ele parar de fumar. Os fatores de risco que são modificáveis, a gente modifica. E é essa que é a sacada. Tá fazendo sentido, galera? Joga no chat pra mim. Qualquer dúvida que aparecer pra vocês isso daí, joga no chat, tá? Então o que acontece? Você tem a formação das placas de ateroma. Começa pelas estrias gordurosas. O processo inflamatório do endotélio vai levar à quimiotaxia de monócito. Puxa monócito vai começar a ter o LDL oxidado. O LDL chega lá, oxida, em grande quantidade o LDL oxidado vai fazer quimiotaxia de macrófago, de monócito. O monócito vem, entra no tecido, monócito dentro que sai do sangue, vem para o tecido, vira macrófago. O macrófago, ele começa a fagocitar esse LDL oxidado. Esse LDL oxidado, ele vai virar o que a gente chama de células espumosas, tá? Essas células espumosas são macrófagos lotados de gordura, vão começar a formar um processo inflamatório que vai formar o que a gente chama de halo hialino. Vai formar aquela placa com a gordura, a placa fibrogordurosa, que depois, conforme vai aumentando o processo inflamatório, vai começar a ter uma capa cada vez mais fina. E essa placa cada vez mais fina, ela pode ulcerar. Se essa placa ulcera, ela vai expor o colágeno, vai expor o que a gente chama de fator tecidual para o sangue. E isso pode levar à agregação plaquetária, e essa agregação plaquetária pode levar à trombose do vaso. Aí que vem a trombose arterial aguda, que no paciente que é claudicante, não necessariamente é de um vaso troncular. Às vezes pode ser de um raminho colateral que estava segurando a perna desse cara. E esse paciente vem com um quadro isquêmico agudizado. Tá fazendo sentido, galera? Joga no chat para mim. Daí, o que você tem que fazer? Você tem que evitar que a placa se forme, ou que progrida a placa, e você tem que evitar que tenha a complicação da placa se ela já estiver ulcerada. Essa que é a lógica. Então você faz como? Cortando o processo inflamatório desse paciente no endotélio. Como que eu faço isso? Para de fumar, tá? Para começo de conversa, tá? Que mais que a gente tem que fazer? Atividade física, a gente precisa começar a aumentar o HDL para baixar o LDL. Que mais que a gente tem que fazer? Você precisa controlar o peso desse cara, tá? Você precisa fazer o que mais? Entrar com alguns tipos de mudanças de estilo de vida. A gente precisa ter uma dieta mais anti-inflamatória. Que mais? Você precisa pegar e fazer a antiagregação simples desse paciente. Ele tem aterosclerose manifesta, tá? Se ele já tiver tido algum evento cardiovascular, você precisa entrar com, por exemplo, com um AS infantil, tá? O AS, o ácido acetil salicílico, o que ele faz? Ele evita a antiagregação, ele evita a agregação plaquetária por inibição da COX. A COX, quando está inibida, vai inibir a formação de tromboxânia 2. E isso vai inibir a agregação plaquetária pela inibição do tromboxânia 2, certo? O que mais que a gente pode fazer? Eu posso usar... Daí vem aquele pessoal perguntando, poxa, existem outros antiagregantes plaquetários. Se eu usar o clopidogrel, por exemplo, que é um tienopiridínico, um inibidor da via do ADP, ou outro tipo de coisa, eu posso usar, por exemplo, um não tienopiridínico, eu posso usar um ticagrelor, ou AS clopidogrel, ou AS ticagrelor, tem mais benefício?
Até tem um estudo grande que chama Carisma, é um estudo que foi voltado muito para a parte coronariana, que comparou AS versus AS clopidogrel para evento cardiovascular. O que acontece é o seguinte, se eu associar os dois, eu aumento o benefício, aumento a expectativa de vida, só que isso é às custas de aumento de risco de sangramento. Então o que acontece? Eu uso AS clopidogrel para todo mundo? Não, eu uso no paciente de alto risco, principalmente no paciente que eu manipulei o endotélio. Então, por exemplo, se eu tive que fazer uma angioplastia do meu paciente, aí eu vou precisar antiagregação dupla, eu vou ter que usar o DAPT, tá? Se eu tiver numa situação em que eu tenho um paciente de alto risco e faço uma angioplastia coronariana, aí eu penso no não antianopiridínico. Tem protocolo já para cardiologia que a gente usa o AS com ticagrelor por cerca de 1 ano no paciente com síndrome coronariana aguda mais grave. Tá fazendo sentido, pessoal? Porque o risco é às custas de aumento de risco de sangramento. Tem um estudo grande também que chama COMPASS, que tem o Voyager, que é Voyager para o território cardiovascular, e o COMPASS, que é para o periférico, tá? Que fala o seguinte, se eu usar o AS infantil associado com um anticoagulante em subdose, no caso do COMPASS eles usam a rivaroxabana, que a gente usa 100 mg de AS com a rivaroxabana 2,5 de 12 em 12. No paciente de alto risco, ele tem benefício grande, tá? Isso é super importante. Então isso faz diferença na vida do teu paciente. Se ele tiver alto risco, você tem um nível de evidência bem alto na associação do AS com a rivaroxabana 2,5 de 12 em 12, tá? No paciente de alto risco. No consenso brasileiro de tratamento de DAOP, tem um nível de evidência 2A, tá? Em outras referências, se você pegar o consenso europeu, o consenso global, o consenso americano, chega a ser até nível 1A de evidência. Mas como é um estudo só grande que fala isso, que é o COMPASS, aqui no Brasil a gente deixou como referência 2A, tá? O que mais que a gente pode fazer com esse paciente? Você precisa diminuir o perfil do colesterol desse cara. Você precisa baixar LDL para diminuir a quantidade de LDL oxidado, você precisa aumentar HDL, você precisa baixar triglicérides. Então, esse cara ele vai ter muito benefício com o uso de estatinas, tá? O uso de estatina aumenta a sobrevida do teu paciente, baixa o risco cardiovascular, diminui o risco de evento, tá? Tanto cerebrovascular quanto coronariano, tá? E tem um estudo grande com a atorvastatina mostrando que até aumenta a distância de caminhada do paciente. Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A estatina, ela tem alguns efeitos, não tem só o efeito de inibir a HMG-CoA redutase para baixar o LDL e aumentar a triglicéride. O que ela faz? Ela tem um efeito antiagregante intraplaca, pequeno, mas tem. Ela tem um efeito anti-inflamatório intraplaca, tá? Desculpa, tem efeito anti-inflamatório intraplaca, tem um efeito de baixar o LDL oxidado e aumentar baixar a triglicéride. Você tem um efeito também antiagregante, tá? E você tem um estudo, tem uma linha de pesquisa mostrando que você tem um processo inflamatório na placa por H. pylori e por clamídia, tá? Então você tem um efeito bacteriostático para clamídia e H. pylori, tá? Pelo uso das estatinas. Então é uma coisa que você pode lançar mão para você poder evitar o risco do teu paciente. No SUSão você não vai ter uma Rosuva, uma Torva, uma pitavastatina, mas você tem a simvastatina. Pode não ser a melhor coisa do mundo? Pode, mas é uma coisa que vai tratar o teu paciente, tá? Então, AS, estatina. O que mais que a gente pode levar em consideração? Se esse paciente foi hipertenso, tá? Vamos supor que ele é hipertenso e ele é coronariopato. O que a gente pode usar para proteger o coração desse cara? Você pode lançar mão de um outro estudo que é o estudo HOPE. O estudo HOPE fala a respeito dos inibidores da ECA, tá? Você pode lançar mão de uma outra coisa chamada Ramipril. O Ramipril nem sempre a gente tem acesso, mas o Enalapril é uma coisa que tem no SUS. O Captopril é uma coisa que tem no SUS. Tem um estudo grande mostrando que o uso dos inibidores da ECA nesse tipo de paciente também aumenta a sobrevida, diminui o risco de evento cardiovascular, tá? Tem benefício você usar IECA nesse paciente. O
Que mais que a gente pode lançar a mão? Meu paciente tem tosse com IECA, não dá para usar. O que você pode lançar a mão? Tem um estudo grande chamado Vanguard, que eles testaram a valsartana, que são os inibidores das bradicininas. Então, aqui no SUSão, a gente não vai ter o valsartana, mas você tem, por exemplo, a losartana. Então você pode lançar a mão, você consegue tratar o teu paciente. O que mais você pode utilizar? Tem um estudo no paciente que é diabético, você tem benefício usando a dapaglifosina, tá? Também aumenta a sobrevida do paciente, também diminui risco cardiovascular, tá? Dá para você fazer de uma forma que tem benefício. Que mais? É só medicação? Tem outra coisa que você pode fazer também. Coisa simples que você vai fazer na UBS, que é o quê? Fazer esse paciente caminhar. Quando você força a fazer exercício resistivo no membro inferior, faz o exercício até forçar aquela isquemia, até forçar o cara até a dor, o que vai acontecer? Esse cara vai ter aumento de citocinas que são indutoras de neoangiogênese. Você vai induzir a formação de circulação colateral no teu paciente fazendo a caminhada, que a gente chama de caminhada supervisionada, tá? Tem o consenso brasileiro de 2024, ele fala o seguinte, ele fala que você precisa fazer esse cara fazer caminhada 3 a 5 vezes por semana por 30 a 50 minutos, tá? Anda até dar a dor, faz o cara para andar até travar, para de andar só o tempo de parar de doer e depois insiste em andar. Quanto mais esse cara andar, mais longe ele vai andar. Tem estudos grandes, se vocês quiserem, joga no chat para mim que eu mando para vocês, tá? Que mostram o seguinte, se eu boto esse cara para andar 3, 5 vezes por semana por 30 a 50 minutos por dia, em 4 semanas, tá? Em 12 semanas, que seriam 3 meses, a distância de caminhada desse cara dobra, tá? E também tem estudo semelhante mostrando o uso da atorvastatina, tem estudo semelhante mostrando também com os IECAs, tá? Então você tem benefício de botar esse paciente para andar, tá? Então são coisas que você pode fazer que muda a sobrevida do seu paciente, tá? Então, em outras palavras, você tem que ficar de olho nesse cara e palpe pulso. Palpar pulso é fundamental. Saiba qual o território da lesão desse cara, tá? Então, onde dá para você palpar pulso do paciente? Pulso femoral, pulso poplíteo, pulso pedioso, pulso tibial posterior. A fibular a gente não consegue palpar, tá? Onde eu palpo esses pulsos? Na femoral, você vai palpar na região inguinal, coloca o teu mindinho na espinha ilíaca anterior superior, teu polegar na sínfise púbica, tá? O seu terceiro dedo está em cima da artéria femoral nessa hora. Então, se eu palpar ali, você vai sentir o pulso. Artéria poplítea, como é que você palpa? Deixa a perna do cara mole, totalmente solta. Você vai palpar empurrando com os seus 2 polegares a tuberosidade da tíbia, tá? E comprime com o indicador e os outros dedos, tá? Comprime atrás na fossa poplítea. Segura ali por um tempinho, ele vai pular o pulso na tua mão, tá? A artéria pediosa, você palpa entre o tendão flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, bem no médio pé, tá? E a artéria tibial posterior, você palpa atrás do maléolo medial, tá? Palpa ali um pouco, faz um Czinho, palpa um pouquinho mais de afinco atrás do maléolo e o pulso pula na tua cara, tá? Então o que acontece? Só pela palpação dos pulsos eu consigo saber qual o território que está ocluído. Se o cara tem pulso femoral, não tem pulso poplíteo nem distal, onde está ocluído? Está ocluído na femoral superficial. Se o cara tem pulso femoral, tem pulso poplíteo, não tem pulso distal, está em artérias de perna. Se o cara tem pulso em uma femoral e não tem na outra, provavelmente na ilíaca, ou na ilíaca externa ou na ilíaca comum. Se o cara não tem pulso em nenhuma das 2 femorais, provavelmente na aorta. Galera, tem gente que só claudica e é pouco sintomático e não tem pulso em nenhuma das femorais. É possível ter uma oclusão arterial crônica da aorta sem o cara ter sintoma, tá? Às vezes a circulação colateral desse cara é tão exuberante que ele não tem sintoma. Esse cara que não tem pulso em nenhuma das 2 femorais, às vezes ele pode ter oclusão das 2 ilíacas internas. E ele pode ter, por exemplo, no sexo masculino, um quadro associado de
de impotência. E daí esse cara que tem a oclusão aortoilíaca com impotência, ele tem o que a gente chama de síndrome de Lerich, a síndrome de René-Lerich-Fontaine, tá? Isso muda um pouquinho em relação ao prognóstico do paciente, mas não é uma coisa tão significativa assim. É uma coisa que a gente pensa. A conduta qual que é? Tratamento clínico da aterosclerose, bota o cara para andar, bota o cara para fazer exercício. Exercício resistivo. Ah, ele faz tão pouco exercício que ele não consegue nem ao menos andar. Eu já tive paciente que tinha indicação de amputação de coxa, o cara não aceitou, compensou minimamente. O que ele fez? Ele começou em academia, começou a fazer exercício de força, começou a aumentar a circulação colateral com exercício resistivo, a ponto de, com a musculação, ele conseguiu começar a andar. Começou a andar, começou a insistir em andar. 3 anos depois, esse cara me voltou numa medalha de São Silvestre, velho. Dá pra fazer, tá? E é esse tratamento clínico, é esse pensamento positivo que você faz com o teu paciente que faz a diferença, tá? Se você botar na cabeça do teu paciente que ele consegue, ele vai fazer, tá? Então, pessoal, entenda o que você precisa fazer para você ser a diferença para o teu paciente, dar esperança para ele, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? A gente fez uma live aqui em torno de meia hora, mais ou menos, falando sobre o tratamento do DAOP, como que você trata esse paciente, tá? Ah, e outra coisa, o que você tem que acompanhar? Acompanha esse paciente para você ver qual que é o risco, tá? Se esse paciente começar a piorar a distância de claudicação, quando que ele precisa ir para o vascular? Quando essa claudicação ela não tá melhorando, quando depois de 6 meses essa claudicação se mantém por igual, ou piora a distância. Ou outra coisa, apareceu uma ferida no pé. Se essa ferida não cicatriza, esse cara precisa ir para o vascular. Não necessariamente todo claudicante precisa ir para o vascular. Você tem o poder de resolver o problema do teu paciente. Então, a grande maioria dos pacientes acabam não chegando no especialista. Eles não precisam do especialista. Ele precisa do especialista quando tem uma ferida que não cicatriza ou quando a distância de caminhada não está melhorando. Aí esse cara, ele tem uma potencial necessidade de revascularização, tá? É esse o cara que vai ter benefício do vascular. Ficar acompanhando uma vez por ano com esse cara, ele não vai acabar tendo grandes benefícios. Você tem o poder de resolver. Com AS, com estatina, com IECA, com endurobradicininas ou com uma dapaglifosina, tá? Ou no paciente de mais alto risco, AS com rivaroxabana, tá? Galera, você tem o potencial, você tem o poder de salvar a vida e a perna do teu paciente. Bota isso na tua cabeça, tá? E saiba quando referenciar para o vascular, beleza? Como eu ainda estou naquela parte de organização assim pós-mudança, por enquanto estou deixando todas as lives só no Instagram e daqui a pouquinho eu vou jogar todas as lives que estão no Instagram lá pro YouTube e depois a gente volta a fazer tanto no YouTube quanto no Instagram. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida ao vivo? Seja de DAOP ou de algum outro tema de vascular? Como é que vocês estão, gente? Beleza? Essa live por enquanto ela vai ficar aqui no Instagram, depois eu vou jogá-los lá no YouTube, deixar no YouTube por um tempinho direto. Beleza? Então, qualquer outra dúvida, qualquer coisa, vocês me mandam aqui pelo Instagram. Beleza? Valeu, galera! Até mais. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me joga aqui pelo Instagram. Falou!